Gente, boa noite, gente. Hoje é um dia de celebração e nós estamos aqui para honrar o nosso querido mestre, Dr. Edward Bach, o seu legado, né? E para essa noite especial, eu convidei algumas colegas de jornada, educadoras, terapeutas. A Lucy Godoy ainda não está aqui com a gente, mas daqui a pouco ela chega. Então, estamos aqui, Marianita, Joia, Angélica Barnes, Valéria Romero, tá certo? Para a gente refletir nesta noite sobre uma questão muito importante, tá certo? O sarau, este ano, gente, ele veio de, assim, de uma necessidade minha. Eu estava vendo o noticiário, né, de manhã, eu sempre tenho o costume de ver o noticiário, e aí estava vendo os índices de violência contra mulheres, contra crianças, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, e ali fiquei, né, pensando, escutando tudo aquilo, as medidas protetivas para as mulheres, os aplicativos, etc. e tal, mas realmente eu fiquei muito impactada, chocada, né, com a questão dos altos índices de feminicídio. E aí, eu praticamente, quase que imediatamente, eu lembrei de uma frase do Dr. Bach, tá? Uma frase do Dr. Bach que começava assim: o que nós chamamos de amor, tá certo? E aí ele continuava. Eu saí daquilo, eu falei, então, gente, espera aí, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque nós temos um legado lindo, né? E, assim, não basta só usar as essências, né? Porque não basta só indicar as essências. Nós, como terapeutas florais e educadores florais, responsáveis por esse legado lindo do Dr. Bach, nós temos um compromisso com a humanidade, né? Então, o que está acontecendo, e infelizmente aqui no Brasil, nós temos esse triste índice, né, do Brasil ser o quinto país em termos de violência contra a mulher, gente. Isto é inaceitável, né? E aí eu digo assim, que amor é esse? Porque nós, grande parte dos feminicídios acontece em casa, na família, né? Então, assim, e é uma porcentagem gigantesca, né? Assim, praticamente 80% dos feminicídios acontecem em casa, né? Então, eu quis fazer hoje desse sarau um momento para a gente refletir como nós podemos ajudar este caminhar da humanidade com amor, tá certo? Porque na obra do Dr. Bach, nós temos, assim, se a gente espremer o sistema Bach, é só amor, né? Amor é um grande pilar da obra do Dr. Bach, tá certo? Mas nós precisamos saber educar, porque amor, gente, é uma qualidade, é uma condição, né, que é mutável com o tempo, né, com a cultura de um povo, tá certo? E eu digo assim, se nós pararmos para pensar no conceito de amor, né, que cada um tem dentro de si, é muito diferente. Então, nós temos que saber, assim, o que é o amor, né? Como nós podemos ressignificar este amor para que ele seja algo que realmente construa e não destrua o outro, nem a sociedade, nem
os nossos parceiros, tá certo? Então, vou compartilhar com vocês a frase do Dr. Bach, porque, gente, quando eu li, eu até fiquei meio chocada, tá certo? Porque Dr. Bach sempre foi muito direto, né? Dr. Bach não tinha meias palavras, não, né? Então, Dr. Bach, ele pá. E aí, quando eu li, né, a frase do Dr. Bach, ela diz assim, gente: o que chamamos de amor é uma combinação de avidez ou ganância e medo. Isto é, desejo de ter mais e medo de perder. Portanto, o que chamamos de amor deve ser ignorância. Quando eu escutei isso, quer dizer, escutei não, eu li, eu falei, meu Deus, se isto é ignorância, então nós temos que ensinar, tá certo? Então, como que nós vamos ensinar o que é o amor, tá? E aí, eu achava que isso, gente, nesse dia eu fui para minha estante, tá certo? E saí procurando, porque eu tinha o início desse parágrafo em inglês na minha mente, What We Call Love, e não sabia onde é que estava. E aí fui, está em Liberte, está no Cura-te a Ti Mesmo, está onde? E isso está numa carta, né, que o Dr. Bach gostava de escrever, né, aos amigos, tá certo? E ele escreveu essa carta em Cromer, em 1933. Então ele vem dizendo, né, o que chamamos de amor é aquilo que uma pessoa nos dá, porque satisfaz nosso ávido desejo de receber mais. E aquilo que chamamos de ódio é aquele sentimento que temos sempre que alguém nos tira algo, porque aumenta o nosso medo da perda, tá certo? Então, isso que o Dr. Bach fala de amor, gente, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Em termos da nossa sociedade, que o ter, o possuir, né? Se é coisa, se é uma coisa, se é uma pessoa, é o que está valendo, né? Ninguém está se preocupando com o ser, né? Nós estamos vivendo uma cultura do ter, tá certo? Então, quando a gente vive um amor de posse, de ter o outro, é óbvio que se esse outro se afasta, nós temos medo, nós não queremos, tá certo? Então, Dr. Bach, nessa carta, ele continua, tá certo? E depois ele diz assim: provavelmente o mais próximo do que conhecemos como amor é o amor pelo inatingível, pelo pôr do sol, por noites estreladas, pela música, pela beleza da montanha e dos prados. Qualquer pessoa sobre a qual podemos impor nossa vontade, controle ou poder, é um perigo para a nossa liberdade. Não importa se nossa influência se deve ao amor, ao poder, ao medo, ou seja lá o que for. Nossas almas devem agradecer a todos aqueles que se recusam a ser nossos servos, já que a servidão rouba deles e de nós a nossa individualidade, tá certo? Então, gente, Dr. Bach nos traz, nesta carta, dois conceitos em termos do amor muito importantes, tá certo? Uma é a questão da posse, tá certo? E outra é a questão da nossa individualidade, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei, né? As mulheres e o amor vêm mudando com o século, com os séculos, com as religiões, né? Nós mulheres
lutamos pelos nossos direitos, né, de existir, né, de ser considerada, né, como uma pessoa, né. Então, e aí é muito estranho que, por exemplo, nós mulheres carregamos as novas gerações deste planeta no nosso ventre, né? A vida das novas gerações é gerada dentro de nós. E como que essas pessoas depois vêm nos atacar, não é? O que está errado? E se a gente parar para considerar, né, o alto índice de feminicídio em casa, a questão é em casa, a questão é no lar, tá certo? Nós precisamos educar para o amor, tá certo? Então, nós precisamos eu digo assim, reformatar esse conceito, criar medidas para que nós possamos ressignificar o amor, porque nós temos a cultura latina, a cultura quente, né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, né? E também toda essa questão do amor romântico que ficou dos poetas, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, se morre de amor. Não, gente, amor verdadeiro não mata, tá certo? Amor verdadeiro não é para matar, é para viver e deixar o outro viver também. O nosso querido Flávio Gicovati também falava, né, nos relacionamentos, né, ele falava muito dessa ideia do amor romântico, você é minha cara metade, você é o ar que eu respiro, você é tudo, tá certo? Eu sem você não sou ninguém. Tá? Então, essa ideia de amor romântico que nós temos, né, é que gera o medo da perda, tá? E quando a gente fala, ele é a minha cara metade, ou ela é a minha cara metade, você não está entrando numa relação inteiro ou inteira, você está entrando numa relação pela metade, tá certo? Então, os pilares de um relacionamento bem-sucedido, eles partem, eu digo assim, da liberdade existencial de cada um, tá certo? Então, nessa proposta da educação, gente, da educação para o amor, em 2006, né, nós tivemos uma circunstância, né, em 2005, num grande congresso, que um colega propôs uma idade mínima para se ensinar os florais. E naquela época eu já era professora, facilitadora do programa da Healing Herbs no Brasil, e eu tinha um aluno adolescente, 17 anos, que estava se descobrindo no curso. E aí foi um auê, porque me coloquei, aí fui chamada de inocente, de não sei o que e tal, idealista, mas eu cheguei no núcleo naquela semana, vi a nossa querida professora de arte e educação, Neide Mafra, fazendo performances com as crianças que nós atendíamos. Ela na arte e educação trabalhava em dias diferentes dos meus, tá certo? E aí eu vi as crianças representando, fingindo ser cantor de rock, não sei o quê, aí deu aquele estalo, não, peraí, se eles podem fingir que são cantores, eles também podem fazer performance de gestual da planta, né? Então, eu chamei Neide e propus a ela uma iniciativa para homenagear o Dr. Bach em 2006, né? Que seria um projeto para educação emocional, quer dizer, na verdade,
ensinar as crianças sobre os florais de Bach, mas dentro de uma proposta de educação emocional centrada na observação das plantas, no gestual das plantas, etc. e tal. Então, e aí a coisa mais interessante desse projeto, gente, porque nós tínhamos vários tipos de dinâmicas, desde a confecção de mandalas, a trabalhos de leitura, interpretação e ilustração de contos do Dr. Bach, né? Então, mesmo a questão do conto dos viajantes, né? E aí, as crianças, então, aqui na dinâmica do conto, as crianças pegavam, escolhiam alguns personagens, né, para representar. E aí o que aconteceu foi que praticamente todas as crianças do projeto escolheram Chicory, tá certo? Praticamente todas as crianças do projeto, todos os desenhos. Então aqui nós temos, você está com dor, né? Aqui nós temos um rapazinho que estava em dúvida, esclerantos, esse aqui com pernas trêmulas, rock rose, cabelo arrepiado, né? E Chicory, então, passou para praticamente todas as crianças, né? E aí, o que é isso, né? Que amor é esse, né? Por que as crianças escolheram Chicory, né? O que essa flor tem, tá? Bem, esse projeto, gente, ele terminou virando um método de educação emocional, né? Ele foi, palestrei em Cuba, depois ele foi publicado no Journal da Associação Britânica de Florais, né? Então, existe, né? Isso foi em 2011 que foi publicado nesta edição de primavera, tá? Do Essence, e também, né, cheguei a palestrar sobre o método mesmo, né, de educação emocional, numa grande conferência da Universidade de Lisboa, tá certo? Da Rede Europeia para a Competência Social e Emocional, a ENSEC, que congrega, eu digo assim, um grande corpo de acadêmicos ligados a projetos de social and emotional learning, então, de aprendizado social e emocional, tá certo? De todo mundo, né? Então, nós temos o Daniel Goleman, né, que trouxe esse conceito da inteligência emocional, mas também isso floresceu em vários países da Europa e próprios Estados Unidos, e eu tive a oportunidade, então, de apresentar um pôster e dar um workshop sobre o uso das essências florais na educação, mas o meu pôster foi justamente em função da linguagem da natureza como um método para promover a educação emocional e social, né? Então, nós estamos falando de uma educação para o amor, né? Porque, assim, gente, o que fez essas crianças todas escolherem praticamente Chicory, representarem Chicory? O que Chicory é, né? Chicory, para quem não sabe, é a nossa chicória, tá certo? Só que lá fora a chicória cresce assim de forma abundante, né? Ela é praticamente selvagem, e é uma erva, né? Uma erva arbusto, que ela dá muitas flores, muitos botões, muitas flores. Mas a chicória, ela tem uma assinatura, gente, que, por exemplo, ela abre cedinho na manhã, né? Então, amanheceu, as flores desse tom de azul, pode ser mais claro, pode ser mais azulado, elas se abrem e vai chegando perto do meio-dia,
as flores, elas vão murchando, vão morrendo. E a chícore, né, a chicória, não libera essas flores, elas secam no cálice, tá certo? Elas morrem ali. E a semente cai no pé, tá certo? Então, a forma como as plantas propagam as suas sementes é um gestual muito importante na linguagem das flores e das suas propriedades sutis, porque toda a pesquisa do Dr. Bach, vocês sabem que ele partiu de comportamento das plantas e das pessoas, tá certo? Então, esta grande mãe, Chícore, tá? Ela não solta os seus filhos, ela não solta, tá? A semente cai ali, no pé. A chicória, como vocês sabem, ela também tem um leite amargo, né? Aquela coisa assim que até é laxante, né? Então, a chicória, ela solta, ela desapega, tá certo? Então, toda planta, gente, ela traz esses princípios, vamos dizer assim, positivos e negativos, de uma forma equilibrada, e vão nos ajudar a equilibrar aquela questão que está em deficiência em nós, tá certo? Então, Chícore segura os seus filhos, segura tanto, 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 né, que termina esses filhos secando e ficam ali, no ano seguinte eles crescem ali. E aí tem uma coisa que nos fala muito do porquê que Chícore faz isso, tá, gente? Porque assim, um estudo desenvolvido pela Flower Essence Society, Florais da Califórnia, né, sobre as qualidades sutis das famílias botânicas, com relação à família das asteráceas, né, antiga família das compostas, é um estudo lindo que nós comparamos, né, de uma forma simbólica, várias espécies das famílias botânicas, e isso nos permite extrair as qualidades sutis de um determinado grupo, né? Então, nós temos, por exemplo, o girassol, né, e a chícore. Qual a diferença, né, entre essas duas plantas da mesma família, tá? A família das compostas normalmente tem esse centro de flores tubulares, né? E tem uma ligação com o sol muito forte, né? O sol, em termos simbólicos, gente, ele fala pela nossa individualidade, da nossa identidade, tá certo? Esse centro solar radiante, esta consciência do nosso eu como indivíduo, tá certo? Então, nós temos o Sunflower, e cadê o centro de Chícore, né? Cadê o centro de Chícore? Chícore não tem um centro, um disco central de flores tubulares, né, que leva a gente a concluir que Chícore não tem um sentido desenvolvido do eu, tá certo? A noção de eu, de Chícore, né, é dada pelas suas sementes, pelos seus filhos, né? E isso é assim, gente, para a gente refletir, porque pensando nas crianças e todos os desenhos, né, que fizeram, Chícore é esse amor, muitas vezes, ou da mãe que super protege, ou a falta de amor de uma mãe, tá certo? Então, mas muitas vezes, se nós pensarmos no Brasil, né, com alto índice de gravidez precoce também, né, meninas mães
Como que essas meninas vão lidar com seus filhos, com seus bebês? Como que elas vão ensinar o amor? Como que elas vão nutrir estas novas gerações, tá? Porque a postura de Chicory, muitas vezes que joga a sua expectativa sobre um filho de ser aquilo que ela não pôde ser, muitas vezes cria essa relação de ódio e amor, né? É o leite amargo, tá certo? Então, gente, e aí, homens ou mulheres vão trazer os seus espelhos, tá certo? O amor, muitas vezes, o amor do ter, o amor de não respeitar a individualidade do outro, tá certo? Como o Dr. Bach fala. E aí é que eu digo que eu convido vocês para refletirem sobre o amor, tá certo? O amor e assim, o que nós podemos fazer como terapeutas florais para trazer e ensinar um amor verdadeiro para tantas famílias, né? Para as novas gerações. Já está na época de nós aprendermos a amar de uma forma que respeite a liberdade, a individualidade do outro, tá certo? E isso para os pais é um equilíbrio difícil, porque, né, nós temos que protegê-los, nós temos que ajudá-los, tá certo? Então, assim, é um equilíbrio que nós temos que, ao mesmo tempo, educar os nossos filhos respeitando a individualidade deles, né, para que eles também possam respeitar a individualidade dos outros, né, transformando este amor possessivo em amor que liberta, né. Dr. Bach, gente, gostava de comparar a cor da Chicory ao manto da Virgem Maria, né? Esse azul. E ele via em Maria o grande exemplo do amor que liberta. E eu falo brincando para os meus alunos, né? Imaginem se Mãe Maria fosse chegar para Jesus, seu filho, e dizer: meu filho, não, você não vai sair, você não vai para o deserto hoje, você vai ficar aqui, né? Nós não teríamos esse ser iluminado que veio nos ensinar justamente a amar uns aos outros, tá, gente? Então, vou deixar as minhas amigas, as minhas colegas falarem agora um pouquinho, só fiz a introdução, para a gente refletir em como nós podemos educar a sociedade para o amor com os florais de Bach, tá certo? Ok. Bem, falei quase meia hora, tá certo? Até que foi rapidinho, né? Boa noite, Luci, né? Não sei se você chegou a ouvir, né? Um prazer ter você aqui conosco. Não sei se você chegou a ouvir um pouco o que eu falei. E aqui, então, eu queria que você desse continuidade. Tá bom, querida? Um prazer ter você aqui, tá? Ok, boa noite a todas. Um prazer é meu de estar com todas, amigas do coração. Eu estava num outro programa sobre o Dr. Bach, onde eu fiz uma gravação, tive que começar com elas e cheguei aqui, pude ouvir você falar e contando de Chicory, né? A mãe necessitada. Que mãe é essa que precisa fazer uma chantagem emocional para ter o amor do seu filho, né? E Dr. Bach também dizia uma coisa: quando as flores nascerem ao redor da sua casa, você está precisando tomá-las.
Então, vamos olhar se tem chicória perto da nossa casa. Na minha eu sei que não tem, porque eu moro num prédio. Então, tem bastante terra, cuidado, moçada. Dr. Bach era um homem crístico, eu costumo dizer. Quando a gente lê a vida de Paulo de Tarso, né, o São Paulo, a gente ouve que ele dizia assim: eu não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E eu vejo Bach, assim, um ser crístico, quando Jesus morava dentro dele. Ele era bondoso demais. Ele nunca cobrou por uma consulta que ele fizesse. Ele dizia: como vou cobrar? Se a natureza me dá os remédios que eu vou aplicar, não tem como cobrar. E aí está o grande amor universal que ele dizia. Aconteceu alguma coisa aí? Aqui apareceu um negócio para mim. Continuar, dá permissão para ser gravado, é isso? É. Uhum. Aí que eu dou. Então, assim, Dr. Bach, ele dizia, como eu vou cobrar se eu ganho tudo de graça? E aí estava o grande amor crístico desse homem maravilhoso. Não importa a outra vida dele como ser humano, me importa como médico. Saiu um livro agora da neta dele falando sobre o que a mãe dizia. Não vou fazer comentários. Eu li, estou lendo de novo para poder assimilar bem, mas os grandes gênios sempre têm vida dupla, né? E a vida que nos interessa é desse homem que dedicou toda a sua vida para poder curar o outro. Isso é o que, meu amor? Amor incondicional. É um amor que brotava dele, cada poro do Bach respirava amor. Transmitia amor. Esse é o ser crístico que eu vejo nesse homem que nos deixou a todas nós a possibilidade de podermos ajudar o outro, como ele ajudava. Então, quando ele falava desse amor incondicional, ele englobava a humanidade inteira. Todos nós deveríamos amar dessa forma. Mas como é amar dessa forma? Aí a gente vai retornar à inspiração do Bach, Jesus Cristo, quando ele disse: ama ao próximo como a ti mesmo. E eu questiono: como você está se amando? Eu pergunto para mim, Lucy Godoy, como você está se amando? Você está deixando de comer doce porque doce te faz mal? Ou você está se empanturrando de doce? Isso não é amor. E ele leva para as imperfeições e para as virtudes que cada um de nós tem, embasado na sua visão de que somos uma alma imortal e um corpo perecível. Os dois trabalham juntos. Eu não posso trabalhar só um e deixar o outro de lado. Eu tenho que unir a alma e o corpo na minha progressão nesta vida, cumprindo a minha missão para a qual eu vim novamente viver e aprender. Então, ele chegou num momento da vida dele que ele era todo aberto às comunicações do mundo. Ele conversava com as árvores. Ele sentava embaixo de uma árvore e perguntava para ela: o que você pode me informar da sua flor para eu curar? E a planta dizia para ele. Era a união das consciências. Olha que coisa mais linda! Ele conversava e recebia a resposta. E a partir dali, ele sentia no corpo, sentia na alma o que ele precisava curar. Colhia essa flor, fazia o remédio e curava. Gente, isso é mágico. Mágico no sentido de sobrenatural. Ele acreditava na intuição das pessoas. Ele dizia: creia na sua intuição. E o que era para ele, Dr. Edward Bach, a intuição? A intuição era a liberdade que a pessoa usava de ser ela mesma, de não seguir as ordens de alguém, mas o que o seu coração mandasse, ela iria fazer. Gente, que liberdade é essa? Maravilhosa liberdade de ser. De ser um ser, olha só, com a redundância, né? Um ser maravilhoso que atua com o outro, sentindo o que o outro sente quando está triste e sentindo o que o outro sente quando está alegre. Terapia floral do Dr. Bach. 38 flores pesquisadas dessa forma.
Quando alguma flor lhe chamava a atenção ou lhe transmitia para a alma e para o corpo alguma sensação gostosa, ele parava, se sentava em frente a ela e conversava e pesquisava aonde nasceu essa flor, essa planta. Porque a planta representava para ele a imperfeição a ser curada. E a flor representava a virtude que ia trazer a cura dessa imperfeição. Que coisa mais linda, gente. Cada vez que a gente lê Bach, a gente aprende mais. E nós não podemos parar de estudar nunca. Cada vez que eu penetro numa flor, eu enlouqueço. Porque eu digo, gente, eu não sabia isso. Aí eu anoto. Aí eu vou num outro livro. Nossa, mas olha que visão maravilhosa dessa. Pelo amor de Deus. São 38 caminhos que eu digo para os meus alunos assim, no primeiro dia de aula. Eu digo, sejam bem-vindos, vocês vieram para uma viagem sem retorno. Como sem retorno? Porque nunca vocês vão parar de estudar. Então, essa nossa vontade de cada vez saber mais nos leva a nos autoconhecermos. O que é a terapia floral do Dr. Bach? Autoconhecimento. Eu primeiro preciso me conhecer. Aí a gente vai lembrar de Jung, não? Quando ele diz, ao tratar uma alma humana, seja outra alma humana. Sem julgamento, simplesmente compreendendo e buscando ajudar a essa pessoa a se autocompreender, a se autoconhecer e aí sim buscar o seu novo caminho na vida. Eu fico enlouquecida, vocês me perdoem desta euforia toda, mas falar desse homem para mim é algo maravilhoso, né? É assim, é um prazer enorme. Então, e com prazer diz que é mais caro, então é um prazer enorme, né? Dr. Bach, ele falava do amor com tanta propriedade, porque ele amava, sim, as pessoas dessa forma que eu estou falando para vocês. Ele nunca deixava de atender alguém que precisasse, fosse rico, pobre, indigente, quem fosse, criança, velho, ele estava sempre pronto para ir. Acordava de madrugada quando era chamado e saía para atender. Isso é um ser crístico, sim. Era o Cristo que vivia nele. E das 38 flores, porque eu já sei que eu não posso me estender muito, Rosana, você faz assim para mim, que eu já sei que eu tenho que parar, por favor, porque senão me deixa aí, eu falo até amanhã cedo. É assim, ó, a flor, dentre todos os estudos que eu fiz, que representa o amor na terapia floral do Dr. Bach, é Holly. Holly é a antítese do ódio, porque Holly, na sua forma negativa, é a raiva, é o rancor, é o ódio, é a inveja, é aquela pessoa, coitada, tão desequilibrada nas suas emoções, que não consegue olhar o outro com amor. E quando eu olho o outro com amor, eu não vejo defeito, eu vejo outra pessoa diferente de mim. Aí quando a Rosana falou que os pais devem cuidar dos filhos, no livro do Bach, Cura-te a ti mesmo, capítulo 5, fala sobre a paternidade e a escolaridade, o mestre e o pai, né? A paternidade dos pais, pai e mãe, e os mestres. E eu ainda comentei com a Rosana, eu falei, nossa, Rô, você não sabe, eu estou escrevendo um livro de educação de 0 a 3 anos, que eu sou professora de educação física na minha formação acadêmica, professora também, e sempre trabalhei nessa área da educação de formação, né? Então, eu percebi durante esses... Nossa, vocês não eram nem nascidas, eu já era formada, que coisa horrorosa. Mas tudo bem. Assim, eu percebia que os pais se queixavam, não sei o que fazer com meu filho, ele tem 2 anos, ele não para. Aí eu falei, gente, eu vou escrever um livro de 0 a 3, que é a fase básica da formação da personalidade do ser humano. E nessa educação que eu vejo, como educadora que sou há muitos anos, eu vejo o afeto. Eu transferia para esse amor do Bach, né? O afeto que deve existir entre os dois seres, o adulto e o bebê e a criança, como base principal na formação desta criança frente ao novo mundo que ela chega. Também o professor de berçário. Vou contar uma história de berçário. Já está acabando o meu tempo? Caramba, então, peraí. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Vale.
Então, eu estava dando um curso para berçaristas e eu falei do afeto, que tem que pegar o bebê, deixar acariciar um pouquinho. Uma professorinha de uns 17, 18 anos falou para mim: ah, Pro, me desculpe, mas eu tenho um chato lá que não para de chorar da hora que chega, da hora que vai. Eu falei: nossa, quantos anos tem esse chato? Ela falou: 3 meses. Eu falei: meu amor, por favor, esse bebê precisa de colo. Vamos fazer um trato? Hoje, quando você chegar na sua escola e ele chegar, antes dele chorar, pegue ele no colo. Ponha perto do seu coração, fale com ele baixinho, diga: a mamãe logo vem buscar você, mas eu vou cuidar de você enquanto ela não vier, tudo bem? Ah, Pro, não prometo. Tá bom. Lá foi ela para a sua escola, no dia seguinte nós tivemos aula de novo, ela chega com os braços abertos: Pro. Eu falei: vai me bater? Ela disse: não, vou lhe agradecer. Eu fiz o que a senhora falou, ele dormiu a tarde toda. Eu falei: e você sabe por quê? Ela falou: não faço nem ideia. Eu falei: então eu vou te dizer. Ele viveu 9 meses na barriga da mamãe. E o único som que ele entendia era o tum-tum, 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 do coraçãozinho dela, falando com ele: tá tudo bem, eu tô aqui. E quando você o pegou no colo e ele ouviu de novo e sentiu no seu peito pulsar o seu coração, ele falou: eu estou protegido. E ele dormiu. Ah, foi isso, Pro? Nossa, então eu vou pegar ele todo dia. Eu falei: opa, mais um bebê saudável. Então, só fechando, né? Vou fechar porque já minha chefe já falou assim: chegou. Ó, quando o Bá fala do amor dos pais e dos mestres, é bem isso: carinho, respeito pelo ser que tem uma missão dele. Quando Deus cortou o cordão umbilical no nosso nascimento, ele disse para a mãe: ó, é outra pessoa, não queira que ele seja igual a você. Gente, respeito, amor, tranquilidade, afeto é a educação plena. Deus no coração. Abençoado Dr. Bá, que nos trouxe também todas essas informações. Amo vocês, obrigada por terem me convidado. Nós que agradecemos, Luci, sempre um prazer ouvir você, minha querida, né? Mas temos aqui, né, mais 3 pessoas para falar e para o pessoal não se cansar muito. Muito obrigada, querida. Tá? Deus te abençoe também pelo trabalho, lindo trabalho que você faz. Tá? Então, vou chamar agora Marianita Scheuer, né? Onde está a Marianita? Não estou vendo aqui. Aqui. Ah, Marianita é pedagoga, especialista em um bando de coisa, né? Uma vasta experiência na educação e terapeuta e educadora floral também, né? Então vai nos falar um pouquinho, né, de como ela vê isso. Tá, Marianita? É um prazer ter você aqui com a gente também nessa noite, tá? Vamos lá. Então, boa noite, o prazer é meu e me sinto muito feliz estar aqui compartilhando e comungando com vocês neste momento, todos que nos ouvem. Agora, fica difícil falar depois da Rosana com a Luci, né? Mas vamos lá. Mas elas trouxeram elementos tão importantes que o meu tempo, assim, eu quero fazer alguns links que são excepcionais, tá? Como estas virtudes podem estar adentrando na nossa vida de relação efetivamente? Como o amor pode estar efetivamente sendo colocado em prática, sendo vivido? Como trabalhar esse conteúdo, esse conhecimento no processo educacional ou como processo educacional? Ou num contexto educacional? Quais os caminhos? O que fazer? Como uma proposta de ensino e aprendizagem das virtudes das essências florais pode chegar na vida das pessoas? Aqui eu falo dos nossos pequenos, Luci, né? Desde o berçário, mas eu falo até a educação de jovens e adultos, até os pós-doutores, né? Na educação formal, na educação informal, num contexto de educação como um contexto de educação para a humanidade. Né? Então, como é que isso pode chegar na vida das pessoas?
Eu penso que primeira coisa é esse encontro, essa sensibilização. E aqui, eu me emociono de dizer, mas assim, ó, como foi o meu encontro com o legado do Dr. Bach? Foi dentro de uma escola, foi na educação, há exato 30 anos. Foi quase um susto, porque assim, ó, isso existe, sabe quando você... Isso existe, é o que a minha alma estava dizendo ali na hora, isso existe, entendeu? Acolhendo como uma abertura de portal, posso falar assim, né, para uma nova era da Marianita. Mas foi dentro de uma escola. Eu era professora, trabalhava com alfabetização, e na proposta muito diferenciada daquela escola, de Campinas, meu povo de Campinas, na época, a escola estava fazendo conosco toda uma formação para projetos de virtudes e valores. E uma das coordenadoras lá trouxe alguém de fora para falar sobre o Dr. Bach. Pena que eles não conheceram a Rosana, nem eu, naquele momento, para inserir o que lá, daqui a pouco eu vou falar, porque só chegou para nós, professores, mas plantou a semente no meu coração, e de lá para cá, eu só comecei a buscar, né? Então, paralelamente, hoje eu fico pensando se é paralelamente, não, é integrado. Eu trabalhava na educação formal e como terapeuta floral. Não, na verdade, nesse momento eu estou sentindo que integrado as duas coisas, certo? E aí eu venho com essa fala, lembrando dos 4 pilares da educação da Unesco, nesse livro de 1999, que ele fala que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, nós sempre tivemos referências para entrar com esse conteúdo na educação. Ô, Rosana Souto, aí a gente não pode mais perder a oportunidade, né? Nós temos como estar avançando nesse conteúdo, porque educar e se educar é atitude, é movimento, é aprendizagem constante, né? Já falava há algum tempo o Hugo Asman que viver e aprender são sinônimos. Então, quer dizer, a todo instante nós estamos expostos a esses conteúdos, né? Mas o quanto a gente dá abertura para essa semente se desenvolver, né? E aí a Rosana tem uma participação muito bonita nesse livro aqui, Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado a Crianças e Adolescentes, interface, saúde e educação. Aqui nós vamos avançando, por quê? A educação vai ganhando espaço, a Rosana conta exatamente, quem quiser saber, Rosana, vai ter que ler o livro aqui, né? Sobre como é essa atuação na escola, porque diferente de mim, que só fiquei com conteúdo, né? Enquanto a profissional que não desenvolveu esse processo nas suas aulas, né? O processo que eu digo do conteúdo da terapia floral, mas aqui Rosana nos remete como nós podemos fazer isso, tá? E eu vou pegar uma parte em especial, que diz a educação emocional por meio da linguagem das flores. A Rosana já comentou agorinha esse respeito, certo? Mas aí a gente fica pensando, nossa, então, no caso, a escola vai começar a desenvolver esse conteúdo? Como? Aonde? De que forma? Quem vai fazer?
Aí alguns já vão dizer assim, não, mas isso não é... Calma lá. Eu perguntei só para alguns professores, mas assim, mínimo. Como você faria? Gente, eu fiquei, não sei se acho que é a conexão que a gente começa a estabelecer, né? Das coisas comuns. Uma professora de matemática me deu uma aula, né? Era só para falar um pouquinho, ela me deu uma aula de como ela faria, né? O estudo da geometria nas aulas de matemática, fazendo links com todas as questões das essências florais. Que maravilha! Que maravilha! E quando é que isso pode ser feito? O professor, ele tem o conhecimento do seu conteúdo. Logo, é ele que vai fazer as pontes necessárias. Né? Então, não tem nada estanque. Vai depender justamente dessa visão mais... me fugiu agora. Transdisciplinar? Não transdisciplinar, mas é transdisciplinar, mas sistêmica, né? Uhum. De todo o processo, e ele, com criatividade, ele insere, porque ele, além de tudo, ele consegue fazer uma conexão, estabelece uma relação com a vida cotidiana. E é isso que nós precisamos. E falando desse processo todo, nós temos hoje, dentro da Base Nacional Comum Curricular, que foi promulgada em 2017 e tem a sua implementação para ser concluída em 2021, mas eu creio que em função da pandemia isso vai se estender, toda uma transformação, que é o objetivo na educação, para que a escola possa se adequar às novas demandas e problemas da sociedade. E ela coloca aqui uma coisa importantíssima dentro das competências. São 10 competências que permeiam desde a educação infantil até o ensino médio. Uma das competências é o autoconhecimento. Tá? Então, eu quis hoje falar um pouquinho disso para jogar a semente. A Rosana falou, é para jogar a semente, estou jogando a semente. Como vão fazer? Não sei. Não sei como vão fazer, mas dá para fazer coisas lindas. O pessoal da educação infantil, então, que é pura transdisciplinariedade, e eu vejo até o quarto ano, a primeira fase do ensino fundamental, é que eu sou muito antiga. Aí, né, Lucia, a gente vai falando em ginásio ainda, né? Não dá. A gente tem que lembrar da nomenclatura atualizada. Então, dá para entrar com esse conteúdo sem dúvida. Tá? E é em todo o território nacional, não é aqui na minha região. Eu tomei o cuidado para não pegar como referência a minha região. Eu fiquei estudando, liguei para um, liguei para outro, me atualizando, porque aposentei há 3 anos, né? Eu trabalhava na Secretaria de Educação, me atualizando. Mas outras secretarias já têm uma visão um pouco mais diferenciada com relação ao que é local. Então, cada um também vai fazer a proposta dos seus projetos políticos pedagógicos, as unidades escolares, as referências do município, conforme a localidade. Então, assim, uma diversidade gigante. Então, bora trabalhar, professores, educadores, e vamos fazer parcerias com outras secretarias. Aí a gente entra numa relação, meu Deus, intersetorial. Eu olhei para a Valéria, porque a Valéria é da saúde, a gente já estava batendo um papo, numa relação intersetorial, e que já existe. Por exemplo, existe o Programa Saúde na Escola, o PSE,
E ele é uma proposta intersetorial desde 2007. E que ali, dependendo da proposta que vem do governo federal e as necessidades do município, a gente consegue trabalhar temáticas. Por exemplo, na época que eu estava, nós trabalhamos a cultura da paz, certo? Então, por que a gente não pode começar a fomentar, né, dentro das nossas necessidades temáticas? Temos também os conselhos municipais, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalhei também um bom tempo lá. É gigante a rede que se estabelece de instituições governamentais e não governamentais, e que fazem um trabalho de educação informal, muitas delas. Então, há necessidade de se estar presente. Aí a Valéria, minha colega da saúde, né, falou, pois é, mas assistência social também entra, sim. Então, olha, é uma rede lindíssima. Educação, saúde, assistência e tudo mais. Bora trabalhar, povo. Então, eu deixo aqui o meu beijo grande. Tem muito trabalho pela frente. Obrigada, Rosana. Obrigada, querida. Marianita, obrigada por toda essa colocação, fantástico. Obrigada, Marianita. Prazer ter você aqui. Espero que as sementes caiam em terreno fértil, porque realmente nós estamos precisando educar para o ser, né? E educar o ser integral. Né? Então, educar para ser e não para ter, né? Precisamos de uma sociedade mais fraterna e que respeite a individualidade de todos nós. Tá? Então, agora eu chamo, muito obrigada, Marianita, agora eu chamo Valéria Romero, que é enfermeira, com uma vasta experiência na saúde pública, na região de Campinas, foi uma das minhas primeiras alunas, então, sempre lutou muito pela inclusão da terapia floral na saúde, dentro do possível. Então, Val é terapeuta floral, educadora floral, aromaterapeuta também, tá? Então, Val, por favor, cadê você? Estou aqui, Rô. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui de novo, né, junto com a Rosana, podendo prestar essa homenagem e resgatar, né, todo o legado do Dr. Bach e toda essa questão que ele nos deixou aí de uma forma tão amorosa, né, para que a gente possa encontrar o apoio em situações aí da nossa vida. E ouvindo todo mundo falar, nossa, veio eu tinha preparado toda uma coisinha aqui, aí a gente vai se readequando, né, trazendo outras ideias. Eu tinha pensado em dar uma palavrinha em relação à organização, né, das práticas integrativas e complementares dentro do SUS, né, porque, como a Rosana trouxe, sou enfermeira, fiquei na saúde 34 anos, e estou no SUS desde antes dele nascer, né, desde das sementinhas lá do SUS. E quando a Rô traz a questão do chicory, né, Rosana, a hora que ele segura as sementinhas, né, e que elas vão cair ali nos seus pés, e que é uma flor muito diferente do girassol, que não tem o seu centro, né, tem esses dias conversando com uma outra terapeuta, uma amiga nossa, ela fotografou o centro do chicory depois que as florzinhas, as pétalazinhas caem, e ele tem o mesmo formato do girassol, o miolinho dele seco, onde as sementinhas estão guardadas, é exatamente aquela mandala que o sunflower ou o girassol tem. Então, as sementinhas ficam organizadas e guardadas dentro, só que eles não são hexágonos, eles são mais pentágonos, me pareceu pela foto da Mônica, uma amiga nossa. E aí fiquei pensando, né, na essência, somos todos um.
né? Quando você olha para o que, de onde vem a semente, seja do girassol, seja do chícore, né? Essas duas polaridades aí de onde eu estou, quem sou eu e qual é o meu centro, a essência do chícore está guardada, a sementinha dele exatamente como está guardada a mandala do girassol, né? Eu achei isso super interessante. Então, acho que o que o Dr. Bach queria nos dizer, né? O amor está acima de tudo. Ele vem antes de tudo. Como é que a gente faz para buscar e acessar esse amor dentro de nós, né? Porque, como traz a Lucia a questão do ser crístico, Dr. Bach prega isso, né? Nós somos seres crísticos, nós somos a chama divina, e é onde a gente perdeu essa relação, né? Onde a gente se perdeu aí nesse contexto. Mas trazendo mais para o foco, a questão de como é que a gente pode levar essa mensagem e trabalhar essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, que é o que a gente mais busca dentro da terapia floral, né? Que este ser se encontre de forma muito amorosa. Como é que eu vou resgatar o meu amor? Né? Eu só posso dar para o outro o que eu sinto, eu só posso passar uma experiência ou cuidar de alguém se eu fui cuidado. Então, a gente não inventa, a gente dá o que a gente recebeu, né? Então, fico pensando como é que foi essa construção na saúde, na educação, que são fundamentais, assistência, saúde, educação, não que não tenha que ter lazer, habitação, condições de moradia, não é isso, mas saúde, educação, assistência social são os pilares, né? Trazendo isso para a minha experiência do serviço público, não tem como você não olhar para o outro e não se interrelacionar dentro dessas 3 grandes áreas. Eu só faço saúde com alguém, né? Com um ser humano. Se eu sou enfermeira, o meu núcleo é o cuidado. Se eu sou médica, se eu sou fisioterapeuta, a minha essência é cuidar de uma forma amorosa, promover o conforto para o outro, lidar com o sofrimento do outro. Né? Então, isso hoje é um dia que está me mobilizando muito essas questões. E aí fiquei pensando, né, em toda a organização do SUS, na conquista que foi essa política nacional das práticas integrativas e complementares, ela é uma lei. Hoje ela existe de fato. A gente não precisa ficar como fazia em 1998, né, Rosana, criando os programas dentro das universidades para o atendimento à população, né, porque eu acho que o grande ganho do SUS é que ele é uma política universal, o acesso é universal, com toda a questão do desfinanciamento, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas com toda a dificuldade que esses gestores e trabalhadores têm no seu núcleo, que é produzir saúde. A gente só faz saúde com alguém, ou para alguém. O nosso foco sempre é o ser humano, né? Então, essa conquista de trazer as práticas integrativas e complementares, e incorporar dentro do SUS a medicina tradicional, né? Resgatar o que o homem já sabe desde que existe, desde o início da humanidade, né? O que é a natureza, como é que eu vou tomar o chazinho da minha avó. Então, esses conceitos todos já vinham, né? Vêm ao longo da humanidade. E a gente tem essa política pública aqui no Brasil, não que não tem em outros países, né? Que consegue oferecer isso para um Brasil deste tamanho e com a população que tem. E com territórios tão diversos. Aí eu comentei com a Angélica e com a Marianita agora há pouco, e com a Clarissa, que eu fiz um levantamento, né, de como é que está hoje a questão das práticas integrativas no SUS. A gente teve uma produção, hoje, para as pessoas terem uma ideia, né, na organização do SUS, então tem a política federal, estadual, municipal. Vou falar essa parte da gestão que é meio chatinha, mas sem a gestão nada vai funcionar. A gente não implementa nada sem gestão e sem financiamento, né? E vontade. Então, hoje, a gente consegue apontar tudo o que a gente realiza no serviço de saúde. Se eu fizer um atendimento na terapia floral, eu, enquanto enfermeira, eu me identifico com o meu nome, um código da minha profissão, e eu fiz um atendimento, uma consulta em terapia floral.
eu vou colocar um códigozinho e registrar esse procedimento. Hoje, no geral, o Brasil produziu quase 1 milhão de atendimentos dentro das práticas integrativas, num ano, que não é pouca coisa, né? Porque essa política veio de 2016, foi revista em 2017, 2018, hoje nós temos dentro do SUS 29 práticas integrativas registradas, com a possibilidade de oferecer para a população. Então, hoje eu fico pensando, se não é a educação, se não é a saúde, né, se não é essa integração do poder público, como é que a gente faz com que a gente possa promover e oferecer para as pessoas ao nosso redor, o acesso ao autoconhecimento, o acesso a me descobrir de uma forma mais amorosa? Então, fiquei fazendo, agora, vocês todas colocando, fiquei pensando, né, quais estratégias a gente consegue estar utilizando para que isso seja capilarizado, né? Como é que a gente vai capilarizar a terapia floral? A gente tem inúmeras estratégias. Hoje ela existe de fato, é uma política que está implementada, ela é legalizada, os profissionais têm consciência, e a gente está no momento que eu acho que é bem contra-hegemônico, né, porque as práticas integrativas, elas não são hegemônicas dentro do sistema de saúde, mas nós temos muitos trabalhadores que estão fazendo a contra-hegemonia, né, estão trazendo isso a público, são práticas que a população aceita, recebe e incorpora, porque a gente não muda ninguém, a gente só é facilitador de processos, né? Eu não vou mudar o outro porque eu quero que ele seja diferente. Se esse ser não despertar em si a consciência de que ele pode fazer diferente, que ele pode ser diferente, que ele pode se transformar, não tem milagre, né? Não adianta você ir com o chicotinho. Isso é educação, né, Marianita? A gente vai, de uma forma amorosa, tentar mostrar para as pessoas que ela pode se trabalhar, que ela pode se conhecer e que pode ser diferente. Então, quando a gente fica olhando, né, o que foi espelhado para essa questão da violência, né, o que essas pessoas estão vendo, como é que é a sua vida, como é que é o ambiente onde ela está inserida. Eu acho que se a gente não juntar forças, né, não criar estratégias para que isso chegue bem de forma capilarizada, do bebezinho, dos berçários, até as universidades, não tem como, né, se você não faz com o outro. É muito diferente você sair formada como é que se diz, dentro das caixinhas, e você ter a possibilidade de ser um enfermeiro, um médico, que passou por esse processo do autoconhecimento, né, do seu autodesenvolvimento. Quando a gente dá os cursos aí na área da terapia floral, é exatamente assim que a gente promove. É longo, não dá para fazer curso em 2 horas, em 3 horas, em 15 horas, porque o meu tempo é diferente do outro. E eu acho que 60 horas, que é o mínimo que a gente faz, né, nessa proposta onde a gente é facilitador, né, 60 horas é o mínimo, para que a pessoa olhe para aquela flor, entenda como ela é, e veja que tipo de mensagem, que tipo de ressonância, que tipo de energia está em compatibilidade comigo ali, né, o que ela me traz, que eu posso, como é que se diz, captar, absorver aquela informação, digerir aquela informação e trazer isso para a minha consciência. Se eu não consigo enxergar isso em mim, é muito mais difícil eu facilitar o processo do outro. Se eu não me enxergo de forma amorosa, porque para mim a terapia floral tem que ser muito amorosa e compassiva, acho que são as 2 qualidades maiores do terapeuta floral, né? Você ter compaixão por quem está ali na sua frente em sofrimento e veio buscar ajuda, ele fez o movimento de pedir ajuda, e você, de uma forma amorosa, conseguir que ele entenda o que ele está passando e usar de algumas, como é que se diz, algumas possibilidades, algumas terapêuticas, que vão ajudá-lo a superar, a crescer e sair desse processo tão doloroso, né? Então, tentando fechar, né, Rô? Acho que pensando
nas estratégias da saúde, da educação, da assistência social, o quanto as universidades podem fazer parceria para que a gente forme profissionais de uma forma mais ampla, mais, não vou dizer humana, porque não estou aqui para desqualificar ninguém, né? Mas como é que a gente pode despertar no ser humano essa possibilidade de trabalhar o amor que existe dentro dele, olhando amorosamente, despertando isso também em quem está procurando, em quem está precisando, né? Acho que a grande finalização é essa, que estratégias a gente pode usar, enquanto facilitador de processo, para envolver mais pessoas, né? Como é que eu posso lidar dentro de um centro de saúde, sabendo que eu tenho uma família que sofre de violências, ou que tem alguns destemperos, assim, no seu dia a dia, na sua dinâmica familiar? Como é que a gente pode se inserir nesse contexto e fazer o convite para que as pessoas possam se olhar de forma diferente, né? Como é que a assistência social pode olhar para isso? Como é que as professoras, né, como é que eu passo isso na sala de aula? Posso espirrar um sprayzinho ali para abrir aquele ser para outras possibilidades? Claro, tem que ter vontade política, tem que ter conhecimento, né, porque ser terapeuta floral ou se colocar como educador nessa área é de uma responsabilidade imensa e requer muito, muito conhecimento, mas é muito possível, né? Eu tive essa bênção, quando eu trabalhei na saúde aqui em Campinas, de oferecer terapia floral, reiki, para cuidar das pessoas. E eu acho que essa é a saída, né? É você buscar parcerias e não desistir, né? Colocar o amor na frente de tudo, né? E tocar o barco aí de mãozinhas dadas. Obrigada, Rô, acho que é isso. Obrigada, Val, né? Sempre bom a gente pensando nessas estratégias todas, né? Obrigada pela colaboração, né? Antes de chamar a Angélica para fazer o nosso fechamento, eu só queria dizer uma coisa, porque a Marianita mostrou o livro, tá, gente? E esse livro, para quem não tem ainda, ele é da editora Nova Praxis, né? Vocês podem encomendar no site da Nova Praxis Editorial, tá certo? Então, é uma coletânea de artigos das práticas complementares para crianças e adolescentes. E eu tive a honra, o privilégio de escrever o capítulo sobre terapia de florais, né? Apontando as 3 vertentes, desde o uso dos sprays em sala de aula, o uso individual, né, que aí pode ser, a proposta do livro é interface entre saúde e educação. Então, nos centros de saúde, né, muitas vezes nas unidades básicas, o atendimento individual, mas, acima de tudo, que eu vejo como um passo para o futuro, a educação emocional, né? Que isso, né, ao meu ver, de repente a gente consegue fazer em grupos de apoio, inserir, né, nas associações, grupos de apoios de pais, grupos de apoio, e começar a ensinar, né, sobre as emoções por meio das flores, por meio do gestual das flores, tá certo? Então, eu agora chamo a Angélica Lucchesi Barnes. Angélica é colega, terapeuta floral, psicóloga, e a Angélica já esteve comigo no Núcleo Mãe Maria como voluntária também, e mais recentemente, antes da pandemia, a Angélica tinha assumido, né, a coordenação do serviço em terapia floral em Os Ceareiros, Núcleo Mãe Maria, em Campinas, trazendo muitas ideias, a gente discutia, e aí veio a pandemia, nós tivemos que colocar esses projetos no bolso de novo, e aqui então, Angélica, é com você, querida, queria que você falasse um pouco das tuas ideias e fizesse o nosso fechamento. Tá? É um prazer ter você aqui conosco, tá? Você está fechada.
Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, o prazer é meu por estar aqui com vocês, né? E partilhar ou compartilhar com todos vocês tanta experiência, né? Eu me sinto assim de todas a menina, né? Tanto a aprender ainda com cada um de vocês, né? Mas, assim, o que eu percebi é que quando a Rosana me chamou para um sarau, eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Porque sarau é festividade, e é uma festividade em plena primavera, né? Com uma lua cheia, né? Que nós estamos hoje, e me chamou a atenção porque é uma lua cheia em touro, que é um signo de apego e, ao mesmo tempo, de muita nutrição, né? E esse touro, essa lua em touro nutridora, ela vem trazendo a fala da terapia floral, que é extremamente nutridora também, né? A terapia floral, para mim, ela é uma nutrição da alma, né? E eu fico muito, assim, eu acho incrível a sincronicidade. Para mim, sincronicidade é resumo de amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, astrologicamente, eu sou astróloga, graças a Rosana também, que me deu esse despertar, além da terapia floral. A Lua está em touro conjunto a Urano, portanto, é uma Lua Chicory. E um Urano pedindo para se libertar dessa mamãe apegada, né? E está em oposição a Vênus em Escorpião, quer dizer, trabalhando a transformação libertadora do amor, né? Então, isso me chamou muita atenção, essa sincronicidade da Rosana, né? E para esse sarau, enfim, homenageando o Dr. Bá, homenageando o trabalho que ele fez, a doação que ele nos fez, né? Eu acho que essa é a palavra que resume o Dr. Bá. O Dr. Bá é um doador, né? Ele é uma grande flor se lançando o tempo inteiro as suas sementes no mundo, né? Então, eu acho que é um privilégio a gente estar neste planeta tendo o Dr. Bá existido nele também, né? Bom, eu não vou falar muito, no Núcleo Mãe Maria estamos aí com algumas ideias, e a minha ideia principal que eu coloquei para a Rosana é de chamar a comunidade para ver quem da comunidade gostaria de se tornar terapeuta floral, né? Já que ali a terapia floral sempre esteve presente, há 20 anos praticamente, ou mais, um pouquinho mais, eu acho que seria, no mínimo, interessante torná-los também fazendo parte dessa história junto do Dr. Bá, para que pais, ou mesmo aquelas crianças que eu e a Rosana atendemos lá atrás, que hoje já são pais e levam seus filhos, porque às vezes eu pego a ficha, eu tomei floral, né? E agora estou trazendo meu filho para trazer floral. Então funcionou o floral, eu falo, né? Então, que esses pais, de repente, também se tornem terapeutas. Por que não? Né? Quer dizer, expandir isso. Eu acho que isso é lançar semente realmente. Né? Então, essa é a minha ideia. Acho que vou ter aí a Valéria como parceira, graças a Deus, né? Então, nós vamos conseguir fazer isso com toda certeza, né? Bom, nosso tempo é curto, né? Eu acho que tudo que era importante todas disseram, então vamos fazer o seguinte, eu vou propor para vocês uma meditação, tá? E então agora eu vou pedir para que todo mundo se solte, relaxe o corpo, sente numa posição extremamente confortável, né? Porque agora a gente vai entrar numa outra sintonia. Não, nós vamos sair do mental e vamos efetivamente para o emocional e para o amor. Então, fechem seus olhos. No tempo de cada um, façam 3 respirações profundas. Tentem, à medida que respirem, sintonizar a mente com o coração, com as batidas do coração. Porque é ali no coração que habita o amor.
É ali no coração que está a nossa essência amorosa, a nossa mônada, o nosso Deus interno. Vamos agora imaginar que estamos caminhando por uma floresta, uma trilha. Essa trilha é linda, cheia de árvores frondosas, folhas, flores, pássaros. É um colorido que não existe lápis que possa pintar. Isso nos traz paz. E nós começamos a ouvir passos de alguém que se aproxima. É um homem. E este homem, calmamente, nos convida a fazer um passeio por esta floresta. Durante esse passeio, ele começa a conversar conosco. Queridos amigos, não fosse a natureza, em especial as flores, em minha vida, eu não teria aprendido a amar verdadeiramente os homens. Pois foi observando a linguagem, a forma de expressão dessas flores, que enxerguei as personalidades diversas e então pude compreender como todos somos belos, frágeis, delicados e vivemos nos defendendo das intempéries do tempo, constantemente necessitados de raízes profundas a nos assegurar e a manter-nos eretos e firmes. Ai, como eu me delicio a olhar as nuvens, as estrelas, o universo, a mãe natureza, em busca de proteção e amor, como se eu desejasse retornar de algum lugar que não sei qual. Mas percebi em minha vida adulta o quanto a mãe natureza sempre esteve amorosamente e dadivamente a proporcionar com seu perfeito equilíbrio tudo que a humanidade necessitava para existir junto dela e neste planeta. Quantas vezes, em minha infância, fui tratado e curado com ervas para dor de barriga, febres. Ervas que se transformaram em chás ou em plastos. Sabe, lembro-me de caminhar nesta floresta, entre os bosques, onde flores brilhavam e alegravam meu caminhar. Quantos buquês pude fazer, achando graça no colorido e na diversidade das formas, onde juntas se sintonizavam harmoniosamente. As diferenças entre elas me chamavam a atenção e me perguntavam por que algumas eram tão lindas, porém tão difíceis de serem apanhadas. Outras tão pequenas, mas colocadas de tal forma que eram pisoteadas, passando quase desapercebidas. Mas outras também eram solitárias e distantes, porém extremamente charmosas, que por mais que não quisessem aparecer,
apareciam. Hoje, compreendo que elas estão colocadas como representantes de nossas diferenças, de nossas diversidades internas e externas. Ah, meus amigos, são as flores, um grande buquê a espelhar a humanidade divina. Trabalhar com as flores e delas extrair sua essência divina, essência essa que nos auxilia a sermos as verdadeiras almas na Terra. Isto não significa apenas ser um bom sintonizador ou ouvinte daqueles que buscam a cura e o alívio para suas dores. Mas precisa antes saber ouvir a si mesmo e entender a própria essência. Então eu pergunto a vocês, qual é a sua flor? Qual é o seu par florido? Qual delas te espelha? Será ela o teu guia na tua missão, pois o que ela realiza, tu também realizarás. E assim, o nosso passeio se encerra. E lentamente este homem vai se distanciando de nós. E em seu lugar fica um perfume, uma paz, uma tranquilidade e a certeza de que hoje ele habita entre o mundo dos anjos. E assim, nós vamos nos despedindo dele com a mais e eterna, profunda gratidão. Façam uma respiração profunda. E quando acharem prontos, abram os olhos. E assim eu encerro a minha participação, imensamente grata a Rosana, porque do momento que eu a conheci, no ano 2000, a minha vida foi outra. Graças a ela e aos ensinamentos do Dr. Bá através dela e da astrologia. Gratidão a todas vocês. Eu agradeço ter você por perto, minha querida. Gente, e assim terminamos a nossa noite. Bem, então, eu espero que essas sementes que nós lançamos hoje, na primavera, as sementes de Bá, possam germinar, gente. Hoje nós tivemos uma fábrica de ideias, certo? Presente para o Dr. Bá, né? Homenagem ao Dr. Bá, para que nós possamos caminhar adiante para um futuro mais promissor para todos nós e menos violento, tá? Gente, muito obrigada a quem está nos ouvindo também. Obrigada às minhas colegas aqui, a Clarissa, meu braço direito e esquerdo, tá certo? Minha filha do coração, né? Aqui, grande terapeuta também. E vamos lá, gente. Uma boa noite a todos. Celebremos a primavera com muito amor, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.